PEC da blindagem. Remédio contra abuso ou vacina da impunidade? Hoje, no canal Reagindo com Wagner, a gente reage com cabeça fria, Bíblia na mão e uma pitada de ironia. Se é para falar de política, que seja com luz, responsabilidade e fé que pensa. Vamos analisar os argumentos pró e contra, sem fanatismo. Porque cristão que pensa não terceiriza opinião. Antes de começar, dá aquele like para fortalecer. Se inscreva no canal Reagindo com Wagner e ative o sininho. Clique em todas para receber todas as notificações. Assim o YouTube te entrega cada novo vídeo, cada corte, cada reação. Com respeito e humor, na medida e dados na mesa. Bora filtrar o barulho e buscar sabedoria? Respira fundo e ajeita a postura. Porque agora a gente vai reagir ali no canal Cristão Também Pensa. Solta a vinheta. Deputados da direita discordam acerca da polêmica PEC da blindagem e trazem seus pontos de vista. Os deputados Ottoni de Paula e Kim Kataguiri dizem por que são contra. Minha gente, a PEC da blindagem acabou de ser aprovada aqui na Câmara Federal. E eu quero com muita tranquilidade dizer quais os pontos me fizeram votar contra a PEC da blindagem. Não é possível que um parlamentar só possa ser processado criminalmente com autorização do parlamento, com autorização do seu parlamento estadual, porque o que nós decidimos aqui tem reflexo nos parlamentos estaduais, nas assembleias legislativas. Por exemplo, se essa PEC já estivesse valendo, era a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que ia decidir se o ex-deputado TH Joia estaria livre ou não da prisão. E pior, tudo isso através do voto secreto. A população será impedida de saber como votou o parlamentar. E tem um detalhe que foi aprovado aqui. Caso o parlamento não autorize o processo contra o parlamentar, o processo fica suspenso até o término do mandato. Mas tem um outro absurdo. Se um parlamentar for preso em flagrante por crime inafiançável, como estupro, racismo, tortura, crimes hediondos, o parlamentar que já está preso, a manutenção da prisão dependerá da votação secreta do plenário. Se o parlamento decidir que a prisão não deve ser mantida, não será. Gente, isso é uma total vergonha. Outra vergonha inserida nessa PEC é a ampliação do foro privilegiado aos presidentes nacionais de partidos políticos que tenham representação aqui no Congresso Nacional. Isso tudo é um absurdo. Entendo que nós estamos diante de um momento muito difícil da nação, onde as prerrogativas parlamentares têm sido ultrajadas por decisões vindas da Suprema Corte. Eu entendo isso. Eu mesmo fui vítima de decisões questionáveis vindas da Suprema Corte. Lembro que minha casa foi invadida pela Polícia Federal. Fiquei 2 anos sem as minhas redes sociais. Tenho meu nome incluído até hoje no inquérito do fim do mundo. Mas mesmo assim, não estou aqui para legislar para mim mesmo. Entendo que a PEC das prerrogativas, ou da blindagem, como ficou sendo conhecida, protege eventuais crimes cometidos por parlamentares. E nós não podemos criar uma lei que privilegie a impunidade. Outra coisa, eu quero lembrar um detalhe. A PEC da blindagem não é apenas uma pauta do campo bolsonarista, não. O Centrão abraçou a PEC da blindagem, apoiou a medida. Justamente no momento em que o STF, através do ministro Flávio Dino, está apertando o cerco sobre suspeita de corrupção envolvendo emendas parlamentares. O que esta casa fez foi blindar parlamentares de todo o Brasil de serem investigados por corrupção ou por qualquer outro crime. O princípio da igualdade perante a lei deve servir para todos, parlamentares, políticos ou o cidadão comum. A autorização do próprio parlamento para processar parlamentar é tipo o réu escolher o júri e ainda por cima, com o voto secreto, até a consciência está com medo da luz. Se a PEC já valesse, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é que decidiria se o ex-deputado ficava preso ou não. E a gente descobrindo como cada um votou. Nunca, porque é secreto. Blindagem nível modo noturno, a verdade não pode aparecer. Norton reconhece abusos do STF. Isso precisa ser debatido. Mas o remédio oferecido aqui tem bula estranha. Suspende o processo até o fim do mandato, amplia fórum para presidente de partido, e em flagrante inafiançável, quem decide manter a prisão é o plenário em voto secreto. Se a ideia é proteger a democracia, por que esconder a mão que segura o escudo? Seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. O resto é opacidade. Fórum para presidente de partido?
Parece upgrade de plano. Fora mais com flashback de sigilo. PEC da blindagem ou PEC do manto da invisibilidade? Votar e aprovar essa PEC é pedir para o crime organizado disputar cadeiras e vencer eleições aqui dentro do Congresso Nacional para se safar das suas investigações. Durante o período, na Constituição de 88, quando o texto que querem aprovar agora estava em vigor, nenhuma investigação contra parlamentar foi autorizada. Nem em caso de homicídio, como houve, nem em caso de corrupção, como houve, nem em caso de tráfico, como houve. Mais de 300 pedidos de investigação foram feitos quando havia essa redação na Constituição de 88 para o Congresso precisar permitir investigação e nenhum deles pôde ser processado criminalmente. É pedir pra gente do PCC, do Comando Vermelho, disputar a eleição para ter mandato de deputado federal e depois no voto secreto dessa casa, o sujeito sequer poder responder criminalmente pelos seus atos. Há várias e várias medidas que nós podemos tomar para brecar abusos do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma delas está nesse texto. Esse texto não traz uma palavra sobre imunidade material. Deputado hoje é processado e preso por coisas que diz na tribuna, por palavra, por opinião e por voto. Esse texto não trata em absolutamente nada dessa matéria. E teve relatório anterior que tratava. Relatório anterior deixava claro, por que o deputado fala, por que o deputado vota, por que o deputado opina, só pode ser responsabilizado pelo Conselho de Ética nessa casa. Esse texto eu votava. Agora, voto secreto para permitir processo criminal contra deputado, aí eu não voto. Porque isso não é reagir a abuso do Supremo Tribunal Federal. Isso é criar um abuso do próprio parlamento para blindar a corrupção. Eu sei que tem muitos parlamentares aqui, como discursaram agora, que vão votar essa matéria em reação ao Supremo. Mas eu questiono esses parlamentares. Os senhores realmente acreditam que a maioria esmagadora deste parlamento, que os 324 votos que nós vimos no painel, são de deputados preocupados com o abuso do Supremo? Obviamente que não é. Obviamente tem uma agenda que eu nem posso chamar de agenda oculta, porque ela é escancarada, de blindagem de esquema de desvio de corrupção, de desvio de dinheiro público. Nós poderíamos acabar com o foro privilegiado para o Supremo Tribunal Federal não julgar mais parlamentares. Nós poderíamos adotar o modelo europeu e tirar o Supremo do Judiciário, que é o que eu defendo. O Supremo não tem que julgar caso concreto, tem que julgar lei em abstrato. Nós poderíamos acabar com decisão monocrática. Tudo isso limitaria abuso do Supremo e nada disso está sendo votado. O que está sendo votado é a diferença entre o remédio e o veneno, que é a dose. Os senhores estão pesando a mão nesse texto a ponto de proteger criminoso, faccionado, homicida, traficante, qualquer crime. Não há limitação de crime com relação ao mandato, não há limitação nenhuma nesse texto. E é voto secreto ainda. Vem um deputado criminoso, a Procuradoria-Geral da República abre um processo contra ele, e aí todo mundo que quer proteger esse criminoso pode votar pra ele ficar solto e não responder processo, sem sequer falar pro seu eleitor qual foi o seu voto. Gente, se um parlamentar nessa casa quer defender um sujeito preso por corrupção, preso por homicídio, preso por tráfico, o mínimo que esse parlamentar tem que fazer é votar abertamente. Veja, eu não tenho problema nenhum de votar contra a prisão de parlamentar que está sendo preso abusivamente. O Daniel Silveira defendeu a minha cassação. O Daniel Silveira fez vários vídeos me xingando. Mas eu, por correção, votei contra a prisão dele porque considerei que era ilegal. Eu não tenho problema de abrir o meu voto quando eu acho que a prisão é ilegal, que ela é injusta. Por que o medo? Qual que é o receio? Qual que é a agenda oculta de querer esconder o voto do deputado quando ele está analisando a prisão de um colega? Ou um processo criminal contra um colega? Qual que é o receio? O receio não é do Supremo. O receio é do eleitor, que vai ver a falta de vergonha na cara e não vai querer reeleger o sujeito. Daí o meu voto contra, presidente. Quando o Congresso precisou autorizar investigação lá atrás, mais de 300 pedidos, 0 andaram. É blindagem ou é cofre? Quem acerta no ponto, se o texto fosse sobre imunidade material, proteger fala, voto e opinião, seria um debate. Mas não, virou manual para travar processo penal com voto secreto. Remédio para abuso do STF, aqui está mais para anestesiar geral da lei. Quer enfrentar monocráticas, delimitar competência, discutir fórum? Debate sério. Agora, institucionalizar o segredo para decidir se investigado responde ou não, sem limite de crime, é abrir temporada de caça a mandato por quem quer escudo vitalício. E tem mais. Se é para coragem moral, que seja voto aberto. Coragem que precisa de escudo já contou o final. Entre remédio e veneno, a diferença é a dose. Aqui transborda o copo. Queremos freio para o STF? Ok, mas não vale cortar o cabo do freio do Código Penal. Os deputados Nicolas Ferreira e Carlos Jordi explicam por que são a favor. Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. De um STF que age como agente político contra membros dessa casa, abrindo inquéritos, fazendo busca e apreensão por palavras. Agora, sabe por que eles não querem essa blindagem? Porque eles já são blindados. Eles são blindados, podem xingar os seus opositores de nazistas, de fascistas, podem fazer fake news durante a época das eleições, eles podem fazer rachadinha. É claro que eles não vão defender, né, a PEC da blindagem, porque já são blindados agora. Estão com medo de quê? Quem cometer crime vai pagar, uai. É simples assim, a gente vota e a gente mostra que essa casa é contra criminoso. Agora, tem deputado aí que eu descobri, sabe o quê? Que votou contra a cassação
da Flor de Lis, que era uma assassina. Não é do Supremo. O receio é do eleitor, que vai ver a falta de vergonha na cara e não vai querer reeleger o sujeito. Daí o meu voto contra, presidente. Os deputados Nicolas Ferreira e Carlos Jordi explicam por que são a favor. Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. De um STF que age como agente político contra membros dessa casa, abrindo inquéritos, fazendo busca e apreensão por palavras. Agora, sabe por que eles não querem essa blindagem? Porque eles já são blindados. Eles são blindados, podem xingar os seus opositores de nazistas, de fascistas, podem fazer fake news durante a época das eleições, eles podem fazer rachadinha. É claro que eles não vão defender, né, a PEC da blindagem, porque já são blindados agora. Estão com medo de quê? Quem cometer crime vai pagar, uai. É simples assim, a gente vota e a gente mostra que essa casa é contra criminoso. Agora, tem deputado aí que eu descobri, sabe o quê? Que votou contra a cassação da Flor de Lis, que era uma assassina. Pesquisem, mas eu vou dar uma dica. PSOL, Rio de Janeiro. O projeto não é o ideal, mas é o possível. E a esquerda veio aqui levantar dizendo que a Folha de São Paulo está contra. De que o PT está contra e o PSOL está contra. Não precisa me convencer mais, eu já vou votar. Não precisa. Que dia que esses caras defenderam alguma coisa que presta aqui pro nosso país? Pô, tá de sacanagem. Ai, porque vai votar sem ninguém saber. É óbvio, porque o STF mete chantagem aqui na cabeça de um monte de deputado aqui, inclusive no Senado, interfere nas decisões desse Congresso, inclusive nas decisões do presidente dessa casa, abre inquérito, fecha inquérito, pelo bel prazer deles. Então, se eles querem tirar as nossas prerrogativas, que tiremos as deles. Ponto. O encaminhamento é assim, presidente. Então, queremos blindagem do STF, ok. Mas a blindagem que vale para parlamentar também vale para o ladrão com mandato. E adivinha, quem agradece o voto secreto? O STF pressiona. Então, voto secreto. Mas se a prisão for abusiva, por que esconder o voto? Quem tem boa fundamentação não precisa de cortina. Nicolas aponta ativismo judicial. Ponto legítimo. Porém, a solução proposta cria sombra onde deveria haver janela. Se a toga ameaça, responda com transparência e a regra é clara. Não com sigilo que oferece o colega acusado por qualquer crime. Ironia do dia. Para proteger a liberdade de expressão, calamos o eleitor sobre como votamos. Blindagem contra abuso não pode virar franquia de impunidade. Queremos coragem? Então bota o voto no sol. A própria anistia, sabe por que não foi votada até hoje? Porque o voto é aberto. Se o voto fosse fechado, se o voto fosse secreto, evidentemente que isso já teria sido aprovado. Porque hoje nós temos ministros que ficam fazendo recados, mandando recadinho, ó, se votar favoravelmente, seu processo vai caminhar. Se votar favoravelmente, nós vamos fazer com que haja busca e apreensão no seu pai, na sua filha, e é isso que impede que haja um voto de acordo com as nossas consciências. Se fosse voto secreto, a anistia passava. Pois é. E aí a gente descobre que o problema não é de justiça, é de luz. Se um ministro manda recado, isso é gravíssimo. Mas a resposta não pode ser fechada às cortinas do plenário. Transparência não se combate com blackout. Jordi denuncia pressão e recados. Se há, investigue-se e pune-se. Mas institucionalizar segredo para decisões penais é trocar medo de pressão por certeza de opacidade. Justiça não funciona em modo avião. Parlamento forte é o que assume voto no aberto e aperta os parafusos certos. Delimita competências, regula monocráticas, revisa fórum. Sem criticar, criptografia para crime. Democracia é barulho de votos visíveis. Se a casa tem goteira, a solução não é apagar a luz, é arrumar o telhado. A senadora Damares Alves comenta. O deputado tomou uma medida extrema para um problema que eles estão identificando, que é um ativismo judicial. Só que aí eles estão preocupados com alguns magistrados, com ativismo exagerado, mas o magistrado passa, mas a norma jurídica permanece. O que foi aprovado ontem vai ser recepcionado pela sociedade com muito horror. Um parlamentar acusado de pedófilo, que é a minha causa, ok? E aí, para que o inquérito seja aberto contra ele, a gente que vai decidir no voto secreto.
Ah, não, é só questão de improbidade. Não. Eles vão ampliar isso a todos os rolos de crime. Então, a gente vai ter que ter uma posição nesse tema muito proativa, uma discussão séria. Eu entendo a revolta dos parlamentares, mas não poderíamos encontrar um outro remédio jurídico, mas tem que ser este. Então, eu realmente fiquei muito preocupada ontem. Esse ativista judicial vai passar, um dia ele vai se aposentar, mas a norma jurídica é permanente. Não vamos, por causa de uma outra conduta de um magistrado ou outro que a gente não concorda, colocar todo um arcabouço jurídico em risco e abrir brechas para que corruptos e criminosos não sejam punidos. Então, pessoal, magistrado passa, norma fica. Remendo de hoje não pode virar buraco institucional amanhã. A lei é correta. Remédio contra ativismo não pode abrir brecha permanente para corrupto e faccionado. Lei é tipo aliança, feita para durar. Então, cuidado com o texto que você diz sim hoje. Observe que Damares toca no essencial. Tratamento jurídico é geral e abstrato. Se o problema é pontual, ativismo. Corrija-se com ferramentas proporcionais. Se a solução é tornar secreto o juízo sobre processar ou manter preso quem foi pego em flagrante de crime inafiançável, a mensagem para a sociedade é a pior possível. O fórum decide e o povo não vê. Não se combate excesso com excesso. Estado de Direito não usa a capa de invisibilidade. Resumo do que ele disse. Há abuso, concordo, mas o texto exagera a dose. Anota aí. Imunidade material, impunidade penal. Se é para defender colega, que seja olhando no olho do eleitor. No final, o que separa a prerrogativa de privilégio é a luz. Quer coibir abuso do STF? Vote reforma em voto aberto. Regras claras e limites precisos. Não um pacote que põe o crime em modo soneca até o fim do mandato. E você ficaria confortável com seu deputado decidindo em segredo se o outro deputado deve ser investigado? Comenta aí. Se hoje deu para aprender algo, é isso. O que separa a prerrogativa de privilégio é luxo. Remédio contra abuso? Sim. Escudo para impunidade? Não. Aqui no canal Reagindo com Wagner, a gente não idolatra toga nem crachá. Idolatria só a Deus. Por isso, defendemos o voto aberto, regras claras e igualdade diante da lei. Transparência não dói, só incomoda quem tem algo a esconder. Se essa conversa te ajudou a pensar, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho em todas para não perder nada. E comenta aqui embaixo, luz no plenário, se você quer transparência ou discorda com respeito e diz por quê. Te leio e respondo. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama política, mas ama mais ainda a verdade. Fé que pensa, coração que ama, boca que fala com graça. Graça e paz. Até a próxima reação.